Queridas e queridos, sejam bem-vindos aqui novamente ao meu canal. Quem fala é o professor Bruno Garcia Redondo. Temos mais um vídeo aqui de processo civil para todo mundo. Por favor, quem ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever aqui e clicar em curtir no vídeo, caso estejam gostando dessa sequência aqui grande de vídeos. Tema da aula de hoje, prosseguindo em procedimentos especiais, vamos falar de ação de dissolução parcial de sociedade. Algumas observações históricas e pontos principais e procedimento. Em primeiro lugar, dissolução de sociedade vinha no CPC de 39, nos artigos históricos lá do Código de 39, e tinha prazos muito curtos para resposta. Ou seja, quando alguém pedisse, entre aspas, uma dissolução de sociedade, tinha prazo de resposta de 48 horas, por exemplo, em caso de dissolução de pleno direito, e prazo de resposta também de 5 dias, quando fosse a chamada dissolução contenciosa. Então, veja, a resposta era em prazo muito curto, não era o tradicional de 15, eram 48 horas ou 5 dias. O Código de 73 não trouxe o procedimento especial de dissolução de sociedade, o que levava muitos a crer que não havia procedimento especial para isso, e se não houvesse procedimento especial, seguiria o procedimento comum. No procedimento comum do Código de 73, o réu era citado para a resposta em 15. Acontece que isso era um erro. Apesar de o Código Velho, o Código de 73, não trazer o procedimento especial da dissolução lá, no capítulo de procedimentos especiais, que era o antigo livro 4, nós tínhamos no Código de 73, no livro 5, Disposições Finais e Transitórias, um artigo que era o 1218, que falava assim: continua em vigor até serem incorporadas nas leis especiais os procedimentos regulamentados pelo CPC de 39, tais como em inciso 7 falava, a ação de dissolução e liquidação de sociedades. Então, por um artigo da disposição final e transitória, permaneciam em vigor os artigos do CPC de 39, ou seja, os prazos de resposta de 48 horas e 5 dias. Então, quem não tivesse prática forense, não fosse habituado com o tema, poderia, por exemplo, um advogado de réu perder prazo para resposta. Então, o Código de 73 não regulamentava em procedimento especial, mas tinha um artigo que fazia remissão e permanecia em vigor os artigos do Código de 39 sobre essa ação aí de dissolução e liquidação de sociedades. Vem o Código de 2015, renomeia o nome da ação de procedimento especial e passa a trazer expressamente no corpo do Código de 2015 a ação chamada ação de dissolução parcial de sociedades. E vem hoje em dia, então, lá no artigo 599 a 609, o procedimento especial chamado ação de dissolução parcial de sociedades. Objeto, artigo 599. Nós temos 3 incisos que mostram basicamente qual pode ser o objeto ou o pedido dessa ação de procedimento especial. Inciso 1. Você pode pedir a resolução, ou seja, a extinção da sociedade empresária contratual ou simples em relação a um sócio falecido, excluído, ou que exerceu o direito de retirada ou recesso. Então vejam, você vai fazer a resolução parcial, vai retirar em relação ao sócio falecido, ou excluído, ou aquele que exerceu um direito de retirada ou recesso. Basicamente você quer ali mudar o contrato social e excluí-lo do contrato social. Tá? Inciso 2. Pode-se pedir apenas a apuração de haveres. Pode também se pedir a apuração de haveres do sócio falecido, excluído, que exerceu o direito de retirada ou recesso. Então, você pode pedir só a apuração de haveres, então só quantificar quanto tem direito. Por exemplo, o falecido, no caso de sucessão, o excluído, quanto que ele tem que levar, ou aquele cara que exerce o direito de retirada ou recesso. Então ele pode ver apenas a quantificação patrimonial da participação que ele tem na sociedade. Então uma coisa é querer sair mesmo do contrato social, retirar o nome e atualizar a composição societária. Segundo pedido possível, a apuração de haveres. Quero receber, analisar créditos, débitos, passivo, ativo e ver se o sujeito tem que receber alguma coisa pela sua saída. Inciso 3, pode pedir somente a resolução ou somente a apuração de haveres. Então você pode pedir tanto exclusão quanto apuração com acumulação de pedidos ou apenas só a resolução da sociedade parcial ou só a apuração de haveres. Parágrafo 2º diz que a ação de dissolução parcial pode ter por objeto também SA, sociedade anônima, de capital fechado apenas, quando ficar demonstrado por acionistas que representem mais do que 5% do capital social que ela não tem como preencher a sua finalidade. Então a regra geral diz lá no inciso 1, né? Sociedade empresária contratual ou simples, vem o parágrafo 2º, SA, de capital fechado, quando mais de 5% ou mais por cento de acionistas demonstrarem que ela não pode preencher o seu fim, a sua finalidade.
Quem pode entrar com a ação de dissolução parcial? Aí basta pensar nas hipóteses de direito empresarial, olha, artigo 600. Quem pode ser autor? Legitimidade ativa. Inciso 1. O espólio do sócio falecido, quando a totalidade dos sucessores não ingressar na sociedade. Então, os sucessores não entraram como sócios, o espólio pode pedir a resolução em relação ao sócio falecido. Então, o espólio do falecido, no caso de falecimento. Inciso 2. Pelos sucessores, após concluída a partilha do sócio falecido. Então, se não tem mais a figura do espólio, o inventário caminhou, você já tem a figura de sucessor, já sabe o que compete a cada sucessor no quinhão da sucessão, e chega lá determinado sucessor, tem os direitos patrimoniais do sócio falecido. Então, esse sucessor que recebeu os direitos patrimoniais, ele pede, por exemplo, a apuração de haveres. Inciso 3. A sociedade, a pessoa jurídica, pode ser autora se os sócios sobreviventes não admitirem o ingresso do espólio dos sucessores, quando esse direito decorrer do contrato social. Então, a própria sociedade pode pedir para serem excluídos e ou ter apuração de haveres quando não couber o ingresso dos sucessores. Inciso 4. O sócio que exerce o direito de retirada ou recesso, se não for providenciado pelos demais a alteração contratual consensual, formalizado o desligamento depois de transcorrido 10 dias do exercício desse direito. Então, o sócio que pediu para sair, os demais não formalizam a saída dele, o sócio pode processar e pedir a resolução parcial, pedindo lá a confirmação da alteração societária e, eventualmente, a sua apuração de haveres. Inciso 5. A PJ, de novo, a sociedade, nos casos em que a lei não autoriza a exclusão extrajudicial. Quando os demais sócios da sociedade não podem excluir extrajudicialmente alguém, e só judicialmente é possível, a sociedade entra pedindo para excluir judicialmente determinado sócio, porque ele praticou algum dos atos lá que, de acordo com o direito societário, permitem a sua exclusão. Inciso 6. Pelo sócio excluído. O sócio indevidamente excluído pode, por exemplo, não ter recebido a sua apuração de haveres, então ele pode entrar pedindo a apuração de haveres, ou mesmo a concretização, a confirmação da resolução oficial formal da sua exclusão. Então veja que ora pode ser sucessores, espólio, ora a sociedade, ora o sócio que quer sair, ora os demais sócios e a sociedade quando querem excluir o sujeito judicialmente, e de novo o sócio excluído. Então, dependendo da situação que seja falecimento, seja direito de retirada, seja exclusão, ora pode ser sociedade, ora pode ser o próprio sócio, ora podem ser herdeiros ou sucessores do sócio. 600, parágrafo único, fala: o cônjuge ou companheiro do sócio, cujo casamento, união estável ou convivência terminou, pode requerer a apuração de seus haveres na sociedade, que serão pagos à conta da cota social titularizada por esse sócio. Dependendo do regime de matrimônio, do regime de união, pode ser que o cônjuge ou companheiro tenha direito à apuração de haveres, do sócio, que seja pago pela conta ali da participação que ele tem na sociedade. Então você pode ter um determinado regime de bens que os direitos e bens de ambos se comunicam, e quem está terminando não a sociedade, mas a união de casamento, a união estável ou convivência, tenha direito na participação, ele pede a apuração de haveres da cota parte dele, para a sociedade, por exemplo, entregar para esse cônjuge que está saindo, esse companheiro, a metade, por exemplo, se for meação, da participação lá do sócio. E também, obviamente, fazer a alteração contratual correspondente. Então também ainda tem legitimidade de cônjuge ou companheiro para, terminando a união familiar, poder pedir a sua cota parte na sociedade da apuração de haveres resultante da extinção do vínculo ali, da união entre eles. Rito da primeira fase e o rito processual é muito simples. Olha, o rito da primeira fase começa com uma petição inicial, artigo 5, e quando eu falo rito da primeira fase, pressuposto, né? Vão haver duas fases no procedimento especial de liquidação e dissolução de sociedade. Vamos lá. 599, parágrafo 1º, petição inicial. Ela será necessariamente instruída com contrato social consolidado. Então, em anexo, para poder comprovar tanto legitimidade ativa quanto as legitimidades passivas, os legitimados passivos. Citação. Artigo 601. Serão citados os demais sócios e a sociedade. A sociedade, obviamente, se ela não for autora, né? Porque nós vimos que há duas hipóteses nas quais a sociedade pode ser autora. Artigo 600, você tem a sociedade autora no inciso 3 e no inciso 5. Então, se a sociedade não for autora, são réus os demais sócios e a sociedade. No litisconsórcio passivo necessário. Parágrafo único do 601. A sociedade não será citada, ou seja, quando ela não for autora e deveria ser correta, junto com os demais sócios,
A sociedade não será citada se todos os seus sócios forem, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e a coisa julgada. Olha que artigo estranho e complicado. Parágrafo único, 601. A sociedade não é citada se todos os sócios o forem, mas apesar de não ser citada, ela fica sujeita aos efeitos da decisão e da coisa julgada. Dúvida. A sociedade participa ou não da relação processual no polo passivo? O entendimento majoritário da doutrina e da Corte Especial da STJ, tanto antes do novo CPC quanto posteriormente ao novo CPC, que tem esse artigo expresso, o entendimento majoritário é o seguinte, que é dispensável a presença da sociedade na relação processual. Ou seja, ela não integra o polo passivo. Então, quando fala que é dispensável a citação, quer dizer que ela não é parte. A PJ não é parte, mas ela fica sujeita aos efeitos da decisão da coisa julgada. Se você interpretar que, não sendo citada, ela não é ré, ela não é parte da relação processual, você tem uma exceção aí ao artigo 506 que fala da coisa julgada, que a regra geral é a coisa julgada só beneficiar terceiros, não poder prejudicar terceiros. E se a sociedade não é parte, ela é terceira, não sendo citada, vai que é uma decisão contrária, ruim à sociedade, você tem uma exceção ao 506, por esse 601 parágrafo único, que sim, a coisa julgada vai poder, excepcionalmente, prejudicar terceiros. Só que se nós lermos a literalidade dos 601 parágrafo único, pode parecer que a sociedade é parte sim. Ela apenas não é citada. Então você pode considerar que citados os sócios, também está citada a sociedade. Você não precisa ter mais um ato de citação da sociedade. Você só dispensa a citação, mas não a participação dela. E ela sendo, sei lá, implicitamente citada ou citada na pessoa do sócio, você não precisa citar, por exemplo, sócio administrador, majoritário, alguma coisa assim. Você não precisaria ter mais um ato de citação agora da PJ. Mas ela estaria sendo considerada citada e parte da relação se todos os sócios forem. E aí você tem a participação da sociedade no polo passivo, logo ela fica sujeita à sentença e à coisa julgada. Seria uma outra corrente de entendimento, mas não é o entendimento majoritário do STJ. Para o STJ, ela nem participa do polo passivo. Pela literalidade do 601 parágrafo único, a PJ participa do polo passivo sem ser citada. Bastando citar sócios, ela está automaticamente citada. Qual é o lado negativo dessa corrente? Você não distingue a pessoa natural dos sócios da pessoa jurídica ou sociedade. Será que só citar sócio automaticamente está citada a PJ? A gente não tem personalidades jurídicas diferentes? Ah, professor, é claro que um sócio, por exemplo, numa sociedade contratual ali, empresária, ele sabe, se sendo citado, que a PJ também está sendo citada. Sim, é claro, né? A PJ é um ente abstrato. A vontade dela se materializa através dos sócios que a apresentam, não representam, mas apresentam, tornam presente a sociedade. Mas fato é que são personalidades distintas, são responsabilidades distintas. Então fica muito estranho do ponto de vista empresarial você considerar que a PJ está sendo citada, integrando o polo passivo sem ser citada, porque bastaria citar o sócio, que quando o sócio é citado, a PJ também é citada. Se são personalidades diferentes, fica meio complicado entender dessa maneira. Você praticamente aniquila o entendimento que reconhece diferenças de personalidades jurídicas. Superado esse ponto, e aí legitimidade passiva e citação de réus, todos os demais sócios e, eventualmente, sociedade, se ela não for autora, e podendo ser dispensada a sua citação se todos os sócios forem, nós temos possíveis posturas dos réus. Então vamos lá. Sócios e sociedades são citados para artigo 601, no prazo de 15 dias, e aí vejam que acabou aquele prazo lá do CPC de 39, que permanecia no Código 73, que a resposta era em 48 horas ou 5 dias. Aqui, prazo uniformizado de resposta de 15, concordar com o pedido ou apresentar contestação. Qual é a vantagem de concordar com o pedido? Em outras palavras, reconhecer a procedência do pedido. Diz o 603, um benefício sobre a concordância expressa e unânime de todos os réus. Olhem só. Havendo manifestação expressa e unânime, ou seja, todos, pela concordância da dissolução, o juiz a decretará, passando-se imediatamente para a segunda fase, que o CPC chama de liquidação. Passando-se imediatamente à fase de liquidação. E 603, parágrafo 1º, fala mitigação dos ônus da sucumbência. Esse é o benefício. Se houver concordância expressa e unânime, não haverá condenação em honorários advocatícios em nenhuma das partes. E as custas são rateadas segundo a participação no capital social. Então, de acordo com a participação no capital, despesas processuais são rateadas e não há condenação em honorários advocatícios em favor do advogado da parte autora. Esse é o benefício pela concordância expressa e unânime. Não havendo concordância expressa e unânime, segundo a possível postura dos réus, inércia e revelia.
Havendo inércia em revelia, você pode ter uma presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, mas o réu revel pode pedir provas, artigo 349. Se o réu revel pedir provas, o juiz provavelmente vai deferir. Se, além de revel, houver a presunção relativa de veracidade, efeito material da revelia, e o réu revel não pedir provas, aí é possível o julgamento antecipado, artigo 355, inciso 2 do CPC. Se houver contestação, 603, parágrafo 2º, havendo contestação, observa-se o procedimento comum. Mas a liquidação da sentença seguirá o disposto nesse capítulo, ou seja, a segunda fase, chamada pelo CPC de liquidação, vai seguir as disposições desse capítulo. 602 fala assim: a sociedade pode formular pedido de indenização compensável com o valor dos haveres a apurar. Em outras palavras, um sócio que está se retirando, um herdeiro, vai ter o seu direito na apuração de haveres, mas vai que ele tem que indenizar a sociedade em alguma coisa. Então a PJ, a sociedade, pode fazer pedido de compensação de eventual crédito seu com crédito daquele sócio que está saindo na apuração de haveres. O curioso é, o artigo 602 fala que a sociedade pode formular pedido de indenização compensável. Se a sociedade for autora, ela já pede essa compensação na própria petição inicial. Se a sociedade for ré, ela pede através de reconvenção na contestação pelo artigo 343, tá? Então a sociedade pode pedir essa indenização, essa compensação na própria inicial se for autora ou na contestação através de reconvenção. E se aplica aqui, por analogia, o artigo 343 lá da fase de conhecimento do procedimento comum. Vem a decisão da primeira fase litigiosa, artigo 603, parágrafo 2º, e o 603, parágrafo 2º, essa decisão para parte da doutrina, por exemplo, o professor Daniel Amorim Assunção Neves, seria decisão interlocutória de mérito, com natureza desconstitutiva, com efeitos ex tunc, retroativos, e ele invoca o artigo 605 para justificar o seu posicionamento. Para outros autores, a decisão da primeira fase é sentença e não interlocutória de mérito, porque eles leem o 603, parágrafo 2º, que fala assim: mas a liquidação da sentença observará. Então a segunda fase é de liquidação da sentença, logo a primeira fase seria encerrada por sentença e não decisão interlocutória de mérito. Então existe uma polêmica sobre a natureza jurídica dessa decisão, que encerra a primeira fase da dissolução parcial de sociedade. Segunda fase, liquidação por termos expressos da lei. O objeto da liquidação vai ser a apuração de haveres. Então, resolvida a sociedade parcialmente, agora você tem que fazer o cálculo pericial da expressão econômica, analisando todo o patrimônio, créditos e débitos da empresa, quanto é que se expressa de acordo com a cota ali do sujeito, quanto é que ele tem que receber. Isso é um mau resumo de apuração de haveres, tá? Então, o objeto da liquidação é a apuração de haveres. Providências para apuração, artigo 604. Para apuração de haveres, o juiz deve dar uma decisão em que ele vai fixar a data da resolução da sociedade, de acordo com os parâmetros do 605. Na decisão dele, que determina a liquidação, ele define o critério da apuração de haveres, olhando o contrato social, e se o contrato social for omisso, segue os critérios do artigo 606. E ainda, inciso 3 do artigo 604, o juiz ainda nomeia perito, que vai atuar nessa fase de liquidação, que preferencialmente, diz o CPC de forma até redundante, deve ser especialista em avaliação de sociedades, artigo 606, parágrafo único. Então, nomeia o perito que vai fazer a avaliação de sociedades. Essa decisão ela é mutável, artigo 607. A data da resolução, fixada nessa decisão, 604, inciso 1, diz o 607. E o critério de apuração de haveres, que é o inciso 2 do 604, podem ser revistos pelo juiz a pedido da parte, a qualquer tempo antes do início da perícia. Então, dessa decisão que determina a data e o critério, que são elementos importantíssimos para orientar a perícia, essa decisão ela é mutável a pedido da parte até que se inicie efetivamente a perícia. Havendo uma parte incontrovérsia, vai debater sobre se tem um crédito maior, mas existe um mínimo ali em que autores e réus concordem. Parte incontrovérsia dos haveres, você pode ter depósito judicial da parte incontrovérsia. Na liquidação já vai se depositando a parte incontrovérsia, artigo 604, parágrafo 1º. O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que depositem em juízo a parte incontrovérsia dos haveres devidos. Há levantamento imediato dessa quantia incontrovérsia, 604, parágrafo 2º. O depósito desse incontrovérsia poderá desde logo ser levantado pelo ex-sócio, espólio ou sucessores, dependendo de qual foi a causa ali da dissolução parcial.
E o regramento do contrato social, 604, parágrafo 3º. Se o contrato social estabelecer um pagamento de haveres, faz-se de acordo com o contrato social, em relação à parte em controvérsia dos haveres. E qual é o valor devido? Artigo 608, caput, parágrafo único. Até a data da resolução, até a data do encerramento, até a data da exclusão daquele sócio, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio sucessores, o que? A participação nos lucros e juros sobre capital próprio, declarados pela sociedade e eventual remuneração se ele for administrador. Então, juros, lucro, juros sobre capital próprio, lucro e eventual recebimento ali da remuneração de administrador. Após a data da resolução, após a data em que ele sai, o que é devido? 608, parágrafo único. Após a resolução, tem direito apenas à correção monetária dos valores e eventuais juros, contratuais ou legais. E o pagamento dos haveres termina o CPC dizendo: uma vez apurados os haveres do sócio que se retira, serão pagos conforme disciplinar o contrato social. E no silêncio, diz o 609 do CPC, paga-se conforme o artigo 1031, parágrafo 2º do Código Civil. Vejam que é um procedimento muito curto, muito enxuto. Logo depois da citação, você já segue o procedimento comum se houver contestação. E aqui, a segunda fase, orientação como se faz a liquidação, a apuração do valor dos haveres. É um procedimento expresso previsto no CPC, com algumas polêmicas, né, sobre a questão da citação da sociedade, sobre se ela faz o pedido realmente, a sociedade faria como ré o pedido a título de reconvenção ou se ela faria como pedido contraposto. Mas não há grandes polêmicas além dessas, é um procedimento muito curtinho, que o pessoal que advoga em direito empresarial e societário está bem acostumado. E agora a padronização do prazo de resposta em 15 dias. Torço para que vocês estejam gostando dessa série de vídeos, vamos ficar por aqui. Quem está curtindo aqui, por favor, clique em curtir e se inscreve no canal. Muito obrigado, nos vemos no próximo vídeo.